Então, continuando o nosso módulo 9 de realidade aumentada, da disciplina de visualização científica, quando nós estamos trabalhando com imagens e objetos programados em realidade aumentada, nós temos essa visualização feita normalmente com velocidade de 60 frames por segundo, e a resolução vai depender da qualidade de cada arquivo de textura que você utilizou. Algumas falhas em texturas podem aparecer nos arquivos, também dependendo da velocidade de conexão. Então, recomenda-se que vocês façam alguns testes no ambiente próprio de realidade virtual com esses objetos, para detectar falhas de texturas ou erros de programação antes de ser colocado esse objeto na realidade aumentada. Então, você pode fazer esse teste antes, que a gente já viu no módulo anterior, com os objetos em RV, com qualquer posição, ali, só para você enxergar bem se não tem erro nas texturas e também se não tem algum erro na programação mesmo, que tem alguma falha de algum objeto que não está aparecendo, alguma parte que não está aparecendo direito. Então, nosso segundo projeto de realidade aumentada vai ser uma cena que vai ser baseada em localização do dispositivo. A ideia é mostrar objetos 2D ou 3D na posição das coordenadas de latitude e longitude indicadas. O objeto vai aparecer sempre na mesma posição que você indica nesse código de programação. Então o código vai ficar basicamente assim. A gente tem aqui a inserção do cabeçalho com agora menos bibliotecas, né? Temos essas bibliotecas aqui, a biblioteca do A-Frame e essa biblioteca aqui para você fazer a câmera olhar para o objeto sempre na posição que ele está ali, nas coordenadas, latitude e longitude. E aqui você tem a cena colocada em realidade aumentada, que é essa biblioteca que está aqui. E aqui nós colocamos os caminhos dos objetos na cena, da tag Assets. E importante é que você coloque os objetos que você quer que apareçam numa mesma tag aqui, Entity, uma tag de entidade. Você pode colocar aqui que a câmera vai olhar para o GPS. A gente vai definir o nome da câmera como GPS-câmera. Então aqui você está fazendo uma ligação da câmera com a entidade que você quer que apareça, né, os objetos que você quer que apareçam. E aqui você coloca a latitude, você coloca qual é a coordenada, a latitude e longitude da posição que você quer que apareçam esses objetos. Já vou mostrar para vocês como que a gente pode pegar a latitude e longitude de uma posição ali que você quer que esses objetos apareçam. Aqui você coloca os objetos, aqui eu vou colocar esse modelo, que é um helicóptero. Aqui são as hélices que a gente viu lá no projeto de realidade virtual, como fazendo um avião. Aqui foi feito num helicóptero, feito com os objetos 3D em GLTF. Aqui tem uma animação de cada uma das hélices desse helicóptero. E você coloca tudo isso dentro de uma tag. Essas coordenadas aqui a gente já viu, que elas são pegas dentro do próprio arquivo lá que você tem original do GLTF, para você saber certinho a posição para colocar cada hélice no projeto, para que ele fique fazendo a rotação certinho. Aqui a tag de animação do próprio A-Frame, que vai fazer a rotação de 360 graus em torno do eixo Y, tanto de uma hélice como da outra. E que é feita uma rotação, também foi pega lá do arquivo original, para você saber que essa rotação existe, para a hélice ficar rotacionando certinho lá no objeto, no projeto, quer dizer. E aqui você tem a câmera e a iluminação. Aqui é aquele link da câmera, para que ela tenha essa ligação aqui com a latitude e longitude. Aqui é feito também a rotação dela, o leitor de rotação também é habilitado. A posição dela foi colocada no 000 na origem. Ela começa como não ativada. E aqui também aqueles controles de movimentação como falso. Então, que são os mesmos daquelas teclas WASD. Aqui a gente coloca uma iluminação e o código está pronto. Então, a gente pode dar uma olhadinha aqui, detalhados, né? Aqui são as bibliotecas, biblioteca do A-Frame, biblioteca baseada em localização, e aqui é baseada no RA, que vai fazer a conversão para cena em RA, realidade aumentada. Aqui são os caminhos dos objetos, nesse caso eu vou fazer só o helicóptero.
e que você coloca as coordenadas da latitude e longitude, de onde você quer que os objetos apareçam, as propriedades dos objetos, as coordenadas, a escala, a posição, tudo certinho ali. Eu coloquei uma posição aqui diferente do 000, porque senão vai ficar em cima da câmera. Isso a gente já tinha visto lá em realidade virtual. Então eu coloquei aqui que esse objeto vai ficar com uma coordenada 2 aqui, em relação ao x, então ele vai ficar para a direita, e menos 4, então ele vai ficar para trás, então vai ficar na frente da câmera. E aqui a gente coloca os objetos, né? Coloca ali as rotações, tudo certinho. Aqui você pode colocar a propriedade da câmera e a iluminação. Então você já tem a cena pronta aqui para ver. O link está aqui para você fazer a programação. Então, se você quiser colocar os objetos, por exemplo, lá num ponto turístico, no Jardim Botânico de Curitiba, você pode dar um zoom aqui na posição que você quer. Então, quero que ele fique bem aqui na porta da estufa, aqui, que é mais ou menos nessa posição. Então, é só você clicar com o botão direito e aqui já vai aparecer a coordenada ali da latitude e a coordenada da longitude. E é só você clicar em cima e já é copiado aqui a coordenada latitude, também a longitude, na área de transferência. Daí você pega essas coordenadas e joga lá no código. Então aqui no Notepad++, nós temos o código aqui desse projeto, exemplo 2 aqui, da realidade aumentada baseada em localização. Aqui estão os scripts, né, aquela configuração que eu mostrei no vídeo anterior em relação à escala máxima e mínima, para não dar algum efeito de o objeto ficar muito pequeno, muito grande em relação aos objetos reais da cena. Aqui a biblioteca do A-Frame, aqui a biblioteca baseada em localização e aqui a biblioteca de realidade aumentada. E que você vai colocar latitude e longitude lá que você copiou do ponto turístico que você quer que apareça. Então você coloca ali a latitude, coloca a longitude. E você tem aqui, só cuidado para deixar certinho aqui com ponto e vírgula, latitude, ponto e vírgula, longitude. E aqui você vai ter esse objeto aparecendo lá na porta do Jardim Botânico. Então, você pode fazer objetos grandes, você pode criar projetos para colocar coisas de museu, objetos de museu, para colocar construções também. Todas elas vão se basear na latitude e na longitude que você vai informar nesse código aqui, né? E você coloca aqui os objetos que você quer que apareçam, as coordenadas, né? Talvez precise de algum ajuste, né? Que você precisa colocar esses objetos diferentes. E aqui você tem o helicóptero. Eu coloquei mais um objeto aqui. Coloquei uma lâmpada aqui. Vou colocar esse objeto aqui de uma luminária aqui, para aparecer também junto na cena. Na verdade é um poste que eu vou colocar junto na cena. Então um poste com a iluminação certinha ali vai aparecer na cena. E o resto que eu já tinha mostrado para vocês, né? A configuração da câmera, a iluminação também. Então tudo isso aqui você vai colocar lá no servidor de HTML, né? Você pode colocar no GitHub mesmo, que a gente já tinha visto no vídeo anterior. Você coloca aqui na pastinha dos objetos, você pode colocar aqui o helicóptero, por exemplo, colocar a pastinha do poste aqui com o GLTF dele, e dá para colocar aqui fora da pastinha de objetos, você pode colocar o que você programou ali, do exemplo 2, né, que eu fiz nesse caso ali, o exemplo 2 que está aqui, exemplo 2. Você coloca aqui o exemplo 2 e ele já está pronto para você fazer a visualização. Então, quando você apontar o celular perto daquelas coordenadas ali, vão aparecer os objetos na porta Jardim Botânico. No meu caso aqui eu coloquei em uma outra posição. Então no meu caso aqui eu coloquei os objetos perto da minha sala ali de trabalho e os objetos aparecem ali sempre nessa posição perto ali da minha sala. Então basicamente você coloca aqui na barra aqui do navegador o endereço da página que você criou ali. Então no GitHub você coloca o username, .github.io
nome do repositório, que é RA, no meu caso, barra exemplo2.html. Assim as pessoas podem ver o teu projeto baseado em realidade aumentada. Então, outra forma mais comum de fazer projetos de realidade aumentada é usar os marcadores. Então, o A-Frame ele possui mais de 200 marcadores criados nesse projeto ArtToolkit aqui, e que está nesse link mostrado aqui. Vocês conseguem ver muitos marcadores que podem ser usados numa mesma cena. Você pode fazer uma cena só com um marcador, que vai aparecer um objeto só, ou vários marcadores também numa mesma página HTML. Então o projeto vai ficar assim, no cabeçalho você coloca essa biblioteca aqui, um link para a biblioteca de realidade aumentada. Aqui eu coloquei um link para a biblioteca que faz as animações automáticas, que a gente já tinha visto lá em realidade virtual. Aqui é o link da biblioteca do A-Frame. E aqui é aquela parte importante da escala, né, que você coloca para aparecer certinho lá no teu projeto. Aqui são alguns marcadores que você coloca na cena. Esse aqui é o marcador Hero, que é muito famoso, é um marcador padrão. E aqui são os marcadores numéricos. Então aqui você tem o marcador número 10, aqui o número 17 e o número 20. Vou fazer uma cena com 4 objetos. Aqui dentro do corpo da página, a gente coloca aqui que a cena está embutida ali com a cena em AR, né, em AR programada em JavaScript. Aqui você coloca que a fonte é o webcam. Aqui é o tracking método, que você vai pegar da melhor forma possível a visualização dos QR Codes. Então ele vai fazer a leitura, mesmo que use mais memória, mas que reconheça certinho os marcadores para não fazer confusões de misturar marcadores. Aqui nós vamos fazer a detecção dessa forma em branco e preto, né? Aqui é a parte para renderização ficar perfeita. E aqui é a matriz de código que é 3x3. Então aqui você tem sempre essas matrizes aqui 3x3 que formam esses QR Codes, que é o menor tamanho que existe de 3x3, mas existem também alguns marcadores 4x4 também que você pode encontrar nessa biblioteca naquele link que eu mostrei para vocês dos QR Codes. Aqui é basicamente o reconhecimento. Aqui é 0, né, porque é preto, aqui é 1 porque é branco, aqui é 0, aqui é 1, aqui é 0, aqui é 1, 0, 1 e 1. Então ele vai fazer essa leitura aqui quando ele encontrar um objeto parecido com um marcador na cena, para você ter o reconhecimento que esse aqui é o marcador número 20, por exemplo. E assim os outros marcadores também. E o Hero é um pré-definido, que ele faz o reconhecimento também. Aqui você coloca as propriedades dos objetos que vão aparecer quando o marcador Hero for lido pela webcam ali que você está fazendo a leitura da cena. Aqui é a tag do marcador, você coloca quais são as escalas, a posição, coloca o link aqui do objeto. Então eu coloquei modelo, aqui é o helicóptero. Aqui eu coloquei as hélices com aquelas animações que vocês viram no projeto baseado em localização. E aqui também está aquele poste, e aqui você tem os links do post também. E aqui você tem a outra cena que é uma maquete, que eu vou colocar com a animação que é própria do GLTF. E aqui então nós temos o primeiro marcador, aqui você coloca as propriedades do marcador número 20, que só vai colocar a modelo 3 aqui, que é o poste, que vocês já viram no anterior. O marcador 17 aqui, ele já tem a geometria básica da realidade virtual que a gente já viu no módulo anterior. Então aqui eu coloquei um octaedro aqui com a grade ali para ele mostrar as arestas, um octaedro aqui com opacidade 0.8. Coloquei dentro de uma caixa, de um box, né, de um cubo com opacidade 0.6. E você pode colocar textos também. Aqui eu coloquei uma tag de texto, colocando o texto octaedro em RA. O tamanho dele 6. Tudo isso você precisa ajustar na hora que você coloca, porque é tudo proporcional ao tamanho do marcador. Se você coloca um marcador grande, talvez esse texto fique muito grande. Daí você tem que fazer um ajuste aqui na largura do texto.
E aqui a gente coloca aquelas configurações que nós vimos lá nas tags de realidade virtual. Então ele tem face dupla, a cor dele é preta, né? E a posição aqui eu já vou mostrar para vocês nesse marcador. Nesses outros aqui eu coloquei posição assim, 0.05 para ele não ficar abaixo do marcador, porque às vezes dá um problema de configuração quando ele está abaixo do marcador, dá um conflito na imagem. Então 0.05 quer dizer que ele está um pouquinho acima do marcador. E aqui ele está com as coordenadas 0 e 0, em relação ao x e em relação ao z. Aqui nós temos as coordenadas também do marcador 20, da mesma forma, do marcador Hero. Aqui eu coloquei umas coordenadas um pouco diferentes para esse 17, coloquei 1.5 em relação ao x e menos 2 em relação ao z. E aqui do marcador 10 eu coloquei a posição também só acima do marcador, 0.05. Então aqui é a maquete, aqui é o octaedro, aqui vai aparecer o helicóptero e aqui vai aparecer o poste. Então o código fica dessa maneira aqui. As bibliotecas que eu mostrei para vocês. Aqui a detecção de marcadores 3x3, daquelas matrizes, os caminhos dos objetos. Só não foram colocados os caminhos do octaedro e do cubo, porque são tags nativas da realidade virtual, do A-Frame. Aqui é a tag do marcador Hero. Aqui a tag para aparecer o marcador 20. Aqui é do marcador 17 para aparecer o cubo e o octaedro, com o texto também aqui embaixo. E aqui a maquete. E a gente coloca a câmera, simplesmente colocar a tag só câmera aqui, ele já vai fazer a visualização certa com os marcadores. A gente coloca uma iluminação também, para que os objetos não fiquem muito escuros. Nesse caso aí, como tem o helicóptero, que tem um pouco de metalicidade, ali é bom que você coloque um pouco de iluminação. E aqui está o link da página que vocês conseguem acessar e ver os marcadores. Então, acessando o endereço ali da página, você coloca o marcador impresso e você tem ali o objeto, que você consegue mexer a câmera, mexer para um lado, mexer para o outro, para você enxergar o helicóptero. Aqui é o poste, que vai aparecer em cima do marcador. Vocês podem ver que eles estão um pouquinho acima, né? Então eles não vão ficar com uma visualização estranha. Se colocar lá na coordenada negativa para o y, eles vão ficar abaixo do marcador, talvez dê algum conflito. Se você colocar a maquete, ela já tem a tag nativa ali da animação, então você consegue mexer ali também no marcador para enxergar do outro lado. Então tudo isso você consegue fazer com os marcadores e também dá para você ver as tags ali do octaedro, que aparece o octaedro e aparece ele com uma animaçãozinha que eu fiz ali só para ele girar em torno do eixo Y, com o texto ali também aparecendo. Então assim que a gente faz a realidade aumentada com os objetos, com os marcadores aparecendo. Então aqui tem algumas imagens, a gente tem que sempre mexer com a posição, a escala, a rotação, né, para você poder enxergar certinho os objetos. Então aqui nesse caso foi colocada uma coordenada um pouquinho para cima do eixo Y ali. A mesma coisa foi colocada para a maquete aqui. Então você consegue ver com o celular na horizontal ou o celular na vertical, dá para ver das duas formas. E aqui é a coordenada do octaedro com o cubo. Então foi feita aqui uma coordenada x positiva, né, coordenada z negativa, para ele ficar um pouco mais para trás. Né? Então ele fica com essa coordenada aqui 2 negativo, ele vai ficar aqui um pouquinho para trás. Né? E a coordenada do x positivo 1.5 vai ficar um pouquinho para a direita. Se você quiser que eles apareçam, o objeto apareça para a esquerda, né? Então é só fazer uma coordenada x negativa e coordenada z positiva vai ficar para frente do marcador. Então assim que a gente marca as posições para os objetos aparecerem. Sempre cuidar para a coordenada y não ficar negativa, para não ficar abaixo do plano, aqui vai ficar estranha a visualização. Mesma coisa aconteceu aqui com o marcador 20, ficou com o position um pouquinho para cima aqui, do eixo Y, né, uma coordenada positiva, mas não muito grande também, para não ficar muito longe do marcador. Então a gente consegue colocar um monte de objetos numa mesma cena, só
tem que tomar cuidado para as coordenadas deles não ficarem muito próximas, né, um muito perto do outro, e também para você não colocar uns objetos muito grandes perto de pequenos. Então tudo isso vai ajustar com as escalas da realidade virtual.